Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Rubens do Portal Aprendendo Inglês. Hoje nós estamos aqui com a 34ª live desse projeto, todas as terças-feiras, trazendo uma novidade para vocês com relação ao aprendizado da língua inglesa. Hoje nós vamos falar sobre uma extensão ou também um aplicativo que você pode usar direto no website que se chama Grammarly. Essa extensão permite que você faça correções nos seus textos em inglês. E você pode usar para duas finalidades. A primeira finalidade é para você aprender inglês e a segunda finalidade é para te ajudar no seu trabalho, caso o seu trabalho envolva correspondência com pessoas em outros países que falam inglês, etc. Essa extensão vai te ajudar muito. Esse aplicativo, né? Você pode usar como aplicativo ou também você pode instalar no seu browser e eu vou mostrar esse funcionamento aqui para vocês, tá bom? Todos os recursos que nós utilizamos para o aprendizado da língua inglesa, a gente tem que colocar um alerta. Se você usar aquilo com muita frequência e sem atentar para o seu aprendizado, isso aí pode ser ruim para você. Isso aí é o chamado efeito Google, ou seja, você tem alguma dúvida, você vai no Google, você tira aquela dúvida, então a informação ela passa voando pela sua cabeça e você não retém. Então, como eu já disse também na live passada, no uso do Google Translator, também o Grammarly você pode usar para te ajudar no seu aprendizado. Então, aqui é a página do Grammarly, tá? Então, você pode usar o Grammarly direto aqui no website, que é o que eu vou mostrar, e também você pode instalar como uma extensão no browser, que é essa opção aqui. Você vai... Esses links todos estão na descrição desse vídeo, tá bom? Você pode instalar isso aqui dentro do seu browser, ou seja, se você usa um sistema de e-mail, como o Google Mail e vários outros, que você utiliza a partir de uma interface web, o Grammarly, ele já vai providenciar a correção para você. É claro que ele não é um aplicativo 100%. Eu vou fazer algumas demonstrações aqui. Em muitos casos, ele vai fazer sugestões de correção do texto. Ou seja, você vai ter que analisar e você vai ver se aquela sugestão que o Grammarly ofereceu ela é conveniente ou não. Então, vamos ver um exemplo aqui de uso do aplicativo, tá? Diretamente no website. Então, aqui é a página do aplicativo. Ele solicita que você faça login, como vocês podem ver aqui em cima. Aqui em cima você tem a telinha de login. Então, vamos fazer o login primeiro. E aqui você tem a opção de fazer o login com o Google, ou com o Facebook, ou também com a sua identidade, caso seja o caso, né, de você fazer com a sua identidade da Apple. No meu caso, eu vou fazer o sign-in com a opção do Google. Então, aqui eu vou selecionar a minha conta e pronto. Eu já estou logado dentro do Grammarly. Uma vez logado, vocês podem ver aqui que tem várias opções, são alguns experimentos que eu fiz hoje durante o dia para fazer essa demonstração para vocês. Então, ele faz um armazenamento de algumas das opções que eu fiz. Tá? Então, eu vou colocar aqui, na primeira opção, a opção New, quer dizer, é um novo documento que eu vou mexer, e eu tenho a opção de escrever diretamente no browser, ou então de fazer um upload. Então, aqui vem a minha primeira recomendação para quem está estudando inglês. Faça o seu texto, escreva o seu texto isoladamente, sem ter contato com nada, mesmo com Grammarly, escreva em alguma coisa, editor de texto, notepad, o que for, aí você copia e cola para cá, tá ok? Eu tenho aqui esse texto aqui que eu já copiei e colei. Tudo que está sublinhado em vermelho são coisas que o Grammarly indica como possivelmente erradas. Então, por exemplo, vamos ver essa palavra aqui, example. Para eu saber qual que é a sugestão do Grammarly, basta eu clicar em cima da palavra e ele já ativa do lado direito o que ele acha que está errado e a possível sugestão. É claro que isso aqui está tudo em inglês, tá? Que é uma interface em inglês. E você tem também do lado direito, aqui, você tem um assistente, que depois eu vou passar falando sobre ele também. Então, aqui, essa palavra, for example, não é que esteja errado. O que ele sugere é que eu coloque uma vírgula depois da palavra example. Então, aqui, por exemplo, due to several factors during the week in question, for example. Então, ele fala, coloca uma vírgula depois. É perfeitamente
correto essa vírgula. Então, eu vou aceitar, eu vou clicar aqui. Aí, como vocês podem ver, automaticamente ele tira a linha vermelha embaixo da palavra example e coloca a vírgula. E aqui são as outras sugestões. Por exemplo, a palavra specialized. Olha que interessante. Quando eu coloco o mouse em cima da sugestão do lado direito, automaticamente ele coloca em destaque a palavra no texto que eu criei. Então, vamos ver qual que é a sugestão aqui para specialized. Specialized, eu não escrevo com S, eu escrevo com Z. Ele me dá uma explicação. Ele diz que a grafia de Specialized é uma variante não americana. Então, ele está usando inglês americano, que também é outra opção que eu vou mostrar para vocês. Vocês podem escolher entre a ortografia britânica e americana. No caso aqui, é a ortografia americana, e ele diz que spelling é uma variante não américa. Para consistência, considere substituir com a grafia americana. Então, aqui ele explica por que ele fez aquela sugestão. Então, vamos lá, vamos trocar Specialize com S, Specialize com Z. Então, depois vem Help to Understand the Topic. Vamos ver, o que ele está falando de topic? Novamente, aqui ele diz que é o contrário, aqui tem uma vírgula desnecessária. Então, eu posso fazer e colocar. Tá? Então, ele vai lá tirar a vírgula, e aqui a palavra therefore. Aparece que tem uma vírgula faltando antes desse daqui. In technical terms, vírgula, therefore. Então, aqui é a correção do texto, tá? Agora, aqui o que apareceu são sugestões, vocês estão vendo que estão em amarelo. Essas sugestões, elas somente podem ser usadas para quem paga a versão premium do Writely. Ou seja, aqui ele já dá um passo além. Na demonstração anterior, ele fez sugestões relativas à grafia, talvez vírgulas, etc. Tá? Aqui são sugestões mais, como se diz, mais sofisticadas. Por exemplo, no item 2, ele diz assim, é possível uso errado da voz passiva. Depois, o 1, formatação imprópria. Linguagem obsoleta, fora de moda, pontuação em sentenças complexas, e por aí vai um texto intrincado. Quer dizer, ele analisa também a complexidade do texto, tá bom? Do lado aqui do assistente, a primeiro ponto, ele me dá uma nota, overall score, quer dizer, qual que é a nota geral do texto? Então, ele fala assim, que é 86, e esse valor varia de 1 a 100. Aqui são os objetivos, ajuste dos objetivos. Então, por exemplo, ele coloca assim, para quem que eu estou escrevendo o texto? É para uma plateia geral? É para uma plateia que conhece bem o assunto? Ou é uma plateia de especialistas? A formalidade, o tipo de linguagem que é usada, se é uma linguagem formal, se é uma linguagem neutra, ou se é uma linguagem informal. O domínio, quer dizer, você pode escrever textos acadêmicos, textos para negócios, textos em geral, e-mail, por aí vai, tá? E qual que é a intenção do seu texto? Tá? Então, aqui são os objetivos que você pode definir quando você escreve o seu texto. Isso aqui já é uma coisa mais complexa, tá? E, novamente, para quem está aprendendo inglês, possivelmente não vai ter que mexer com isso, porque você vai começar com textos curtinhos, aí você vai escrever fora desse ambiente, tá? Por que é fora? Por que eu recomendo que você escreva isso aqui fora do seu ambiente? Fora desse ambiente? Para que justamente você possa escrever da forma que você conhece naquele momento. Aí você vem aqui, coloca o texto e você vê as sugestões que ele dá. E o interessante, que eu vou mostrar agora, alguns exemplos mais comuns, tá? Depois que acabar essa explicação, aqui ele dá a clareza do texto, se é um texto que é confuso, se é um texto que é claro, por aí vai. Engagement, se é um texto interessante, tá? Delivery, quer dizer, esse texto está fazendo uma impressão correta nas pessoas, e aqui tem Premium, que é a versão paga, tá? E você também, você pode obter a ajuda de um humano para te ajudar na redação do seu texto. Então, aqui, e a outra coisa também, ele detecta plágio, é a última opção aqui embaixo, plagiarism. Quer dizer, ele detecta se você está copiando o texto de alguém, e se ele detecta isso, ele sugere que você cite a fonte de onde você pegou aquele texto, tá bom? Bom, vamos agora, vamos apagar isso aqui tudo e vamos colocar umas coisas que são mais comuns para quem está começando a aprender inglês. Por exemplo, você está escrevendo uma frase no passado. Então, did you saw
the movie yesterday. Eu coloquei um erro proposital na palavra movie. Então, aqui, olha só, esse é um erro muito comum. Did you saw? Você não faz assim, você fala did you see. Mas vamos clicar aqui em saw, vamos ver a sugestão que ele dá. Aqui ele já fala, ó, o saw está errado. Você tem que colocar see. E aí ele fala assim, parece que a tua sentença ou cláusula usa uma forma incorreta do verbo saw. Considere mudar. Aí, olha que interessante, você tem aqui, saiba mais, learn more. Aí ele explica quais são as formas verbais, né? Então, por exemplo, ele fala dos verbos irregulares, fala de várias coisas. E ele dá exemplos. Isso é muito interessante também. Esse exemplo que eu dei é um exemplo de erro que nós cometemos com muita frequência quando a gente começa a aprender inglês, tá? Então, por exemplo, o primeiro exemplo. It's really going to depend on you. Quer dizer, ele colocou no passado. Mas ele diz o correto. It's really going to depend on you. Você não pode colocar to e o passado do verbo. O to sempre é seguido do infinitivo. Então, it's really going to depend on you. Outro exemplo. Your tuition could be completely covered. Né? Tá errado. Your tuition could be completely covered. Tuition é tipo uma bolsa de estudos, ou a despesa que você tem para frequentar uma escola. Então, ele está dando aqui vários exemplos, né? Então, vamos corrigir esse se, tá? Tá errado, ele corrigiu lá. Agora tem essa palavra aqui, movie. Aí ele já me dá a correção. Movie, ó, movie está incorreto. Então, ele sugere que essa palavra seja corrigida. E olha que interessante. Se existir uma palavra que eu tenho certeza, essa palavra movie, por exemplo, tá? Ela existe. Eu tenho certeza que ela existe. Quer dizer, aqui não tem. Eu posso vir aqui e acrescentar essa palavra ao dicionário. É claro que eu não vou fazer isso, porque a palavra realmente está errada. Então, eu vou fazer uma correção da palavra movie, tá? Então, a palavra ficou correta, e aqui ele até colocou uma frasezinha. Nothing can stop you now. Nada pode te parar, tá? Um outro exemplo que é bastante interessante, tá? De erro. Ó, does she write to you often? Ela escreve para você com frequência? Esse erro também é bastante comum. Quer dizer, o do e does, o verbo sempre aparece no infinitivo. Quer dizer, você não conjuga o verbo. A terceira pessoa do verbo recebe o S. Mas nesse caso, quando você está fazendo uma pergunta com do ou does, você não faz, o verbo não é conjugado, ele aparece no infinitivo. Então, ele mostrou aqui que está errado, tá? Então, aqui vamos ver o que ele recomenda. Parece que o verbo writes está sendo usado de forma incorreta, como um verbo auxiliar do verbo does. Considere mudar para a forma base. E aqui, novamente, ele dá o saiba mais. E aqui ele tem vários exemplos do uso correto. Então, esses dois exemplos que eu dei, quer dizer, o uso do passado com did you write, quer dizer, você usou o passado duas vezes, ou does, she does, né? Então, você não usa a conjugação do verbo quando você usa do ou does, tá? Ele aparece no infinitivo. Então, aparece aqui, ó. Incorrect. Ele mostra uma versão incorreta em vermelho. They do not save enough money. Então, está errado. Quando você usa o do, você não coloca o verbo conjugado, você usa no infinitivo. A forma correta, they do not save enough money, tá? Então, aqui é bem interessante, quando você tiver o erro, e você aprende. Agora, eu tenho que chamar a atenção para um detalhe muito importante, tá? Não se preocupe em memorizar todas as sugestões que o o Grammar lhe dá para você. Por quê? Para você realmente internalizar tudo isso daqui, você precisa ter exposição à língua inglesa, você precisa repetir várias vezes aquela leitura, etc. Mas você não deve se esforçar para decorar. A decoreba, o que é? É você ficar lendo no mesmo momento essa explicação diversas vezes. Isso não funciona. Então, essa parte aqui, gramatical, é para você apenas olhar o que você fez de errado. Você deve continuar escrevendo, sempre que possível, copie e cola o seu texto aqui, leia as sugestões, faça as correções, mas sempre pare para pensar naquilo que foi sugerido. Quer dizer, não aceita as correções de uma maneira automática. Se você fizer isso,
essa ferramenta aqui vai atrapalhar e muito o seu aprendizado da língua inglesa, tá? Então, como eu disse, eu estou considerando 2 fatores aqui, 2 possibilidades. Você aprender a usar essa ferramenta para você desenvolver a sua habilidade da língua inglesa de uma forma mais rápida, para você acelerar o processo, e a segunda parte é você usar para o trabalho. Se você usa para fingir trabalho, você pode até comprar a versão premium, que ela faz uma sugestão, né? Ela faz algumas recomendações muito mais sofisticadas do que a versão gratuita. Essa versão aqui é totalmente gratuita. Você entra no aplicativo do site e você escreve o seu texto, você vê as sugestões, etc. Aqui do lado esquerdo, você tem várias outras opções, que eu não citei, por exemplo, você pode fazer um upload de um arquivo e ele vai fazer uma correção em cima, sugestão de correção em cima daquele arquivo que você fez o upload. Você pode baixar o documento, por exemplo, esse documento que eu estou mexendo aqui, eu posso depois baixá-lo como docx, tá? E eu tenho outras opções, né? Aqui de upgrade, eu posso colocar a preferência de idiomas, como eu já disse, ali, lembra no Specialized? Estava escrito com S. O Specialized, ele pode ser escrito com S na variante britânica da língua inglesa. Então, eu posso selecionar qual tipo de idioma, qual variante da língua inglesa eu prefiro. Aqui eu tenho as opções American English, British English, Canadian English e Australian English. Então, eu posso selecionar um desses 4, tá? Aí você vê qual que é a variante na qual você quer se especializar, que você quer aprender, aí você seleciona aqui, ok? Então, basicamente, o funcionamento básico usando o portal do Writely, do Grammarly, é aqui, tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o logout daqui, vamos esconder esse assistente, tá? E vamos sair daqui. Aqui, ele já me fala, eu estou usando um browser aqui que é parecido com o Google Chrome, mas ele não é o Google Chrome, ele se chama Brave. Então, eu vou acrescentar a extensão ao meu browser, tá? Então, agora, tudo que eu fizer dentro do browser, ele vai utilizar o corretor. Então, aqui tem a opção para acrescentar ao Brave, eu estou acrescentando aqui. Ele me pede permissão, eu vou dar permissão. Ele faz algumas verificações de compatibilidade com o browser e tudo mais. E agora já está instalado, tá? Aí já tem a opção aqui, Remove from Brave. Então, ele vai remover do meu browser, tá? Então, por exemplo, se eu escrever alguma coisa em algum lugar, se eu selecionar um texto, por exemplo, aqui ainda tem aquela versão do Google Translator, tá? Mas você, da mesma forma, eu vou fazer o login aqui, no Grammarly de novo, como o meu endereço, tá? Meu endereço corretamente. Então, uma vez que você instale essa extensão dentro do seu browser, ele vai funcionar não apenas no portal do Grammarly, mas dentro do seu Gmail e de várias outras coisas. O próprio Google, no Gmail, ele já tem algumas ferramentas de correção de texto muito boas também. Mas isso aí pode vir a ser até o assunto de uma outra conversa, tá? Mas o Grammarly, eu prefiro usar dentro da página dele mesmo. Eu não instalo a extensão no browser, porque eu não sei se estou certo ou se é alguma impressão minha, mas eu notei que alguns tipos de funções do browser, eles ficam prejudicados por conta do Brave. E a gente tem que tomar, do Grammarly, a gente tem que tomar algum cuidado para utilizar essas extensões. Tá? Então, se você vê que algumas coisas pararam de funcionar, tá? Aí pode ser alguma extensão que você acrescentou. No meu caso, eu não tenho uma prova definitiva que tenha sido o Grammarly que causou esses problemas para mim, mas eu, por via das dúvidas, e como também eu não uso com essa toda frequência, eu resolvi desinstalar. Então, a minha recomendação é que você use dentro da página do aplicativo, que lá você pode fazer tudo. Você pode carregar arquivos que você escreveu, você pode abrir uma janelinha e digitar lá dentro, ele já vai fazer as sugestões para você, e repetindo, eu gosto muito de repetir, tá? A recomendação mais importante é essa: escreva o seu texto original fora da tela do Grammarly, de forma que você escreva de acordo com a sua habilidade naquele momento. Uma vez que você escreveu, aí sim, você vai lá, copia aquele texto e cola dentro da janela do Grammarly e olha as sugestões. Não se preocupe se você errar muito, porque estudar inglês é um processo. E dentro da minha filosofia, se você estuda todos os dias, dependendo do ponto de partida, ou seja, o conhecimento prévio que você tem do inglês,
você vai levar alguma coisa entre 2 a 3 anos para atingir a fluência, se você estudar todos os dias. Tá? Então, essa é a recomendação, você tem que ter paciência. E, por exemplo, os erros que eu mostrei ali, does, she does, possivelmente você vai fazer uma vez, vai fazer 2, vai fazer 3, etc. Porém, vai chegar um momento que você não vai fazer mais. Porque a minha recomendação, você errou, o Grammarly indicou o erro para você, vai lá, vê o que o Grammarly sugeriu. Eu acho fantástico a questão que ele mostrar as frases erradas, depois a frase certa, tá certo? Então, é um recurso muito poderoso para que você desenvolva o seu inglês. Usar essa ferramenta para o trabalho, você vai fazer da mesma forma que eu citei aqui, porém, não é o objetivo dessa nossa conversa. O objetivo nosso é justamente indicar ferramentas que possam alavancar, te ajudar a alcançar a fluência, tá certo? Então, escrever realmente é uma coisa mais complexa, requer leitura, requer que você tenha um referencial de conhecimentos anterior, quer dizer, eu até falo, para escrever bem inglês, você precisa ter bons conhecimentos de português, tá? Então, aqui na descrição tem um link, tanto do Grammarly, quanto o link para você instalar a extensão. Então, a extensão eu falei, né, para tomar cuidado, mas pode ser que você não tenha nenhum desses problemas, então é uma coisa também, é muito interessante, pode ser conveniente você fazer isso. E tem, como vocês viram ali, tem mais de 10 milhões de usuários dessa ferramenta. Quer dizer, é uma ferramenta muito robusta e muito boa, e em constante evolução, tá? E como eu sempre digo, celebre as suas pequenas vitórias, tá? Então, todo dia que você vier aqui no Grammarly e você escrever alguma coisa, você vai notar, com o tempo, que os seus textos vão ficando cada vez melhores. E aí você tem que se alegrar. Olha só que interessante, esse aqui é um texto que eu achei num site de neurologia. Neurologia, isso. Então, eu peguei um pequeno trechinho desse texto, desse site, e coloquei aqui. Olha que interessante. A frequência do sucesso importa mais do que o tamanho do sucesso. Então, não espere até as grandes vitórias para se parabenizar, diz o diretor do Persuasive Tech Lab da Universidade de Stanford. Em vez disso, crie celebrações diárias para si mesmo. Seu cérebro não sabe a diferença entre progresso, né, real e progresso percebido. Então, sempre que a gente celebrar as nossas vitórias, a gente vai estar mudando o nosso humor, vai estar ficando mais predisposto a aprender, a gente vai derrubar aquelas barreiras que a gente tem, aquela voz que fica na nossa cabeça, né? A nossa própria voz, parece que é um grilo lá dentro, que fala, você não vai conseguir, você não tem jeito para isso, você já passou da idade. Então, quando a gente celebra as vitórias, a gente constata o nosso progresso, a gente deixa tudo isso para trás e a gente abre o caminho para realmente aprender, ok? E também, como eu gosto de dizer, eu sempre coloco uma figurinha, tá, de alguém celebrando as vitórias, tá? E isso é uma técnica importante da visualização. Quando você perceber alguma coisa, tá, uma conquista, você pode visualizar uma cena como essa, ou então você mesmo pode se, né, levantar, balançar os braços, etc., e ficar alegre, tá bom? Então, eu sempre coloco isso aqui porque eu acho que é essencial para o aprendizado. E diversão, né? Essa figura aqui, você pode ver que o rapaz está rindo, né? Pode ser que, dependendo da pessoa, pode ficar aterrorizado, tá? Foi só um exemplo, tá? Mas divirta-se no seu aprendizado da língua inglesa, tá? E, como sempre, os links estão na descrição do vídeo. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez, espero que a nossa conversa de hoje tenha sido útil, tenha agregado, e se você gostou de usar essa extensão, gostou de usar essa ferramenta, por favor, coloque seus comentários aqui no vídeo, ou então me escreva para contar como foi a sua experiência, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e uma excelente noite para todos vocês. Até logo.